Bom, então hoje nós vamos falar sobre funções exponenciais. Deixa eu compartilhar aqui. Igor de Amorim. Deixa eu botar logo a presença de Igor. De Amorim. Pronto. Agora vamos para a aula de hoje. Então hoje a transparência não ficou do jeito que eu queria, mas vamos lá. Apareceu aí para você já? Sim, professor. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as funções exponenciais, mas antes de entrar nelas propriamente dito, nós vamos revisar um pouco potência. Revisão de potência. Então, definição. O que é uma potência? Então, é, seja, seja um número real, e n, um número inteiro. Vou chamar inteiro não, vou chamar um número natural. Natural. A elevado a n vai ser igual a vezes A vezes A vezes n vezes. Então, é a multiplicação dele por ele mesmo n vezes. Exemplo, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, e dá 8. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Menos 8 elevado a 2 é menos 8 vezes menos 8, que dá 64. Um terço, botar um terço não, botar 2 terços. 2 terços elevado a 3 é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços, que dá igual a 8 sobre 27. Então, observe que o A, qualquer número real, N, qualquer número inteiro, no inteiro não, número natural, vamos começar com o número natural. N, o número natural, e aí é a repetição dele, quantas vezes esse número N disser que vai ter, né? Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, repete o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 3 elevado a 2 é ele vezes ele mesmo, dá 9. Menos 8 elevado a 2, ele vezes ele mesmo, dá 64. 2 terços elevado a 3 é 2 terços vezes ele mesmo 3 vezes. E qualquer número, até números irracionais, ou seja, raiz de 2 elevado a 4. Vou mudar um pouco. Raiz de 2 elevado a 4 é raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá igual a raiz de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou raiz de 2 elevado a 4, que dá raiz de 8 vezes 2, 16. Que eu posso tirar da raiz, que dá 4. Então, nós temos essa representação da potência, né? E aí nós podemos também ter potências
negativas, né? O expoente negativo. Então, se eu tenho A elevado a um número N, onde esse N é um número negativo, né? Então, vou botar assim, N, onde N é menor do que zero, então A elevado a N é a mesma coisa que C1 sobre A elevado a menos N. E aí, como exemplo, nós temos 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 elevado a 3, que dá 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Vou botar aqui para ficar bem didático, que é a mesma coisa que ser 1 sobre 8. Quando eu digo que é 1 sobre a potência, na realidade, não é 1, eu não quero dizer que é sempre eu tenho que botar 1 sobre ele. Eu posso ter, no caso de eu ter uma fração, no caso, se eu tenho 2 terços elevado a menos 3, isso é igual a 3 meios elevado a 3. Ou seja, eu faço o inverso. O inverso de A é 1 sobre A. No caso, o inverso de 2 terços, o inverso de 2 é 1 sobre 2. E aí a potência fica positiva. Aqui o 1 também está elevado a 3. Mas como o 1 elevado a qualquer número é o próprio 1, então não precisei colocar. Porque na realidade seria isso. 2 elevado a menos 3 é igual a meio elevado a 3. E aí ficaria 1 elevado a 3 e 2 elevado a 3. 1 elevado a 3 é o próprio 1 e 2 elevado a 3 é 8. Então, aqui eu faço o inverso. O inverso de 2 terços é 3 meios. Então, aqui resulta em 27 sobre 8. E aí nós temos essa representação para N negativo. Eu vou falar primeiro das propriedades da potência e depois eu explico para, no caso do N igual a zero, né? Porque a gente viu N maior do que zero, N menor do que zero, nós vamos ver para N igual a zero daqui a pouco. Vamos ver essas propriedades da potência, vamos relembrar, né? Isso aqui é só uma revisão para a gente poder entrar nas funções exponenciais. A gente precisa estar bem na mente as propriedades da potência para não ter dificuldade com as funções exponenciais. Então vamos lá. A primeira propriedade é o produto de potência de mesma base. Então, se eu tenho 2 elevado a... Vou botar assim. Né? Primeiro vou botar a forma. A elevado a n vezes a elevado a m. Isso é igual a conserva a base, e somos expoente, n mais n. Exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado, vou botar a 4. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 é 2 elevado a 3 mais 4, que dá igual a 2 elevado a 7. Que é 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 126, né? 128. Então, tenho isso aí. Então, primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Então, eu tenho duas potências com a mesma base, eu conservo a base e somos expoente.
A segunda propriedade, quociente de potência de mesma base. Então, quando eu tenho A elevado a N dividido por A elevado a M, então eu tenho um quociente de potências de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Exemplo, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. Isso resulta em 2 elevado a 4 menos 3, que resulta em 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Então, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Produto de potências. Produto de potências é quando eu tenho A vezes B elevado a N. Então, eu tenho duas bases distintas, multiplicando, e as duas, esse produto aqui está elevado a N. Isso é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Exemplo, 2 vezes 3 elevado a 2. Vou fazer uma conta pequena. 2 vezes 3 elevado a 2. É a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Então, observe que dá o mesmo resultado. 2 vezes 3 dá 6. 6 ao quadrado é 36. Aqui, dá 4 vezes 9, que também é 36. Então, essa igualdade é válida. Então, potências, eu fiz, foi produto, cadê? Potência de potência. Potência de um produto. Eu fiz a potência de um produto, eu fiz a 4. Pulei essa daqui, potência de potência. Essa aqui é a 4, né? Potência de um produto. Pulei essa daqui. Potência de potência. Potência de potência é quando eu tenho A elevado a N elevado a M. Então, uma potência de outra potência. Então, aqui é A, e aí eu faço a multiplicação de N vezes M. Exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 2. Isso é igual a 2 elevado a 3 vezes 2, que dá igual a 2 elevado a 6. Então, observe. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, 2 elevado a 6 é 64. 64? Não, 64 é 5, né? 64. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, isso. 2 elevado a 6 é 64. Se eu quero fazer isso aqui para ver se dá realmente, 2 elevado a 3 é 8, 8 ao quadrado, 64, também dá 64. Então, é válida essa propriedade, é a potência de potência. E, finalmente, quociente de uma potência. Então, o quociente de uma potência. Cadê o apagador? Vou apagar aqui em cima. A última propriedade. A última propriedade é o quociente de uma potência. Então, o produto, a potência de um produto é essa daqui, né? A vezes B elevado a N. Agora, a potência de um quociente significa A dividido por B elevado a N, que é nada mais do que A elevado a N sobre B elevado a N. Exemplo,
2 sobre 3 elevado a 3. Isso é 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. E aí dá 8 sobre 27. Então, vimos todas as propriedades, né? Agora vamos ver de onde vem essas propriedades. Por que é válido isso, né? A demonstração. Porque o produto, a gente conserva a base, somos expoentes. Porque o quociente, a gente conserva a base e subtrai as potências, né? Por que é válido isso? Então, vamos provar essas propriedades, de onde vêm essas propriedades, né? Não basta memorizar, tem que saber o porquê a gente usa essas propriedades, porque são válidas. Então, uma demonstraçãozinha rápida. Então, da definição de potência, A elevado a N significa A vezes A N vezes. E A elevado a N é A vezes A M vezes. Então, quando eu faço a multiplicação de A elevado a N vezes A elevado a M, quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter isso aqui, vezes A N vezes esse outro, A vezes A M vezes. E aí, se eu juntando, já que tudo aqui é tudo A, isso aqui é como se eu fizesse A vezes A, o N vezes somado com M vezes. Aqui eu tenho, vamos dizer, se eu tivesse 7 A's aqui, se N fosse 7 e M fosse 10, eu ia ter 7A, A vezes A vezes A vezes A, vezes depois mais 10A aqui, que é A vezes A vezes A, que é o M vezes. Então, eu ia ter 7 com 10, 17 A's, tudo multiplicando. Ou seja, isso aqui nada mais é do que N mais N vezes. Ou seja, eu tenho A elevado a N mais N. Então, daí, observo que é válida essa propriedade, que se eu tenho produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. A divisão. Então, se eu tivesse A M vezes dividido por A N vezes, né? Eu quero, cadê a divisão? Aqui. A N vezes dividido por A M vezes. Então, aqui eu teria A vezes A N vezes. N vezes. E embaixo eu teria A vezes A M vezes. Então, nós sabemos que quando nós temos, se eu tivesse aqui, 2 vezes 3 vezes 5 sobre 2 vezes 3 vezes 7, por exemplo. Se eu tivesse aqui, como está tudo multiplicando, tanto em cima como embaixo, eu posso simplificar 2 com 2 e 3 com 3, ia sobrar só o que é diferente. Então, como é tudo A aqui, tudo multiplicando,
eu posso sair cortando A com A até ver o que é que sobra. Então, se tiver quantidade de A's iguais, eu vou cortar todos os A's em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 1. Agora, se tiver mais A em cima do que embaixo, vai sobrar 1 sobre uma quantidade de A. Se tiver mais A embaixo, se tiver mais A em cima do que A embaixo, vai sobrar algum A em cima sobre 1 embaixo, né? Porque aqui é como se tivesse 1 vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Em cima é a mesma coisa. Se tivesse 1 vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Então, já que vai sobrar uma quantidade de A, né? Então, é a mesma coisa de eu estar fazendo a conta N menos N. Então, é a mesma coisa de estar fazendo essa conta. N menos N. Né? Porque, ou eu posso usar a propriedade, para ficar mais didático, eu posso também usar a propriedade lá, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que diz o seguinte, que a divisão é a mesma coisa que C. Já botei a caneta já. A divisão é a mesma coisa que C. A vezes A vezes A N vezes A vezes A vezes A N vezes, porém, elevado a menos 1. Né? O inverso desse. Então, é ele vezes o inverso dele, né? Ou seja, vou botar aqui um exemplo. 8 dividido por 4 é a mesma coisa que ser 8 vezes 1 sobre 4, né? Então, é a mesma coisa que ser isso. 8 vezes 1 sobre 4. Então, 8 sobre 4 é a mesma coisa que ser a divisão, eu posso transformar em uma multiplicação. Ou 8 vezes 4 elevado a menos 1, né? A mesma coisa. Eu subo e inverto o sinal da potência. E aí, isso aqui é A elevado a N, e isso aqui é A elevado a M vezes esse menos 1 aqui, ou seja, que resulta em N menos M, do mesmo jeito. N menos M. E por aí vai. Então, as demonstrações, tudo parte da definição, né? Quem é A elevado a N e quem é A elevado a M. E aí a gente faz todas essas demonstrações. Eu quis falar um pouco sobre essas duas, a do produto e do quociente, porque a gente vai utilizar para falar sobre uma propriedade também muito usada, que é A elevado a zero. Né? A elevado a zero. Quem é A elevado a zero? Então, por isso que eu quis provar essas duas logo, para a gente poder falar de quem é A elevado a zero. Ou seja, se N for igual a zero, se N for igual a zero, então se eu tenho A elevado a zero, onde A é qualquer número diferente de zero, então A elevado a zero. Quem é A elevado a zero? Alguém sabe? Um. Então, qualquer número diferente de zero elevado a zero é 1. Por que isso é válido? Então, aí vem dessas definições aqui. Então, por exemplo, se eu pego A elevado a 2 dividido por A elevado a 2. A elevado a 2 significa A vezes A sobre A vezes A, que dá, que eu posso cortar aqui, e aí fica 1 sobre 1, que é 1. Ou, usando a definição, né,
usando a definição, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu tenho a elevado a zero, que é 1. Né? Então, o A, se eu tenho o N igual ao N embaixo, o N igual ao M embaixo, eu tenho A elevado a N menos N. E A elevado a N menos N significa A elevado a zero. Por que é 1? Porque qualquer número dividido por ele mesmo, nós já sabemos que é 1. Né? A elevado a N é um número qualquer. A elevado a N é esse mesmo número. Então, um número dividido por ele mesmo é 1. Ou seja, se aqui der 100, 100 dividido por 100 é 1. Se der 5, 5 dividido por 5 é 1. Se der menos 8 dividido por menos 8 é 1. Ou seja, ele dividido por ele mesmo é 1. Então, e a definição diz que A elevado a N sobre A elevado a N é A N menos N. E N menos N é zero. Então, nós vimos que todo número elevado a zero, onde esse A é diferente de zero, é igual a 1. Então, está aí a prova dessa definição aí, que a gente tem, que A elevado a zero, onde A é diferente de zero, eu tenho que A elevado a zero é 1. É uma definição que, de forma intuitiva, a gente prova através dessa propriedade. Né? Um número dividido por ele mesmo é 1. E, usando a propriedade, eu tenho que A elevado a N menos N é A elevado a zero. Então, eu sei que A elevado a zero é 1. E agora, zero elevado a qualquer número, a gente já sabe, né? Isso não tem muito o que provar. Zero elevado a N. Agora, tem que lembrar que N, nesse caso, agora tem que ser diferente de zero. Nós temos que 0 elevado a N é igual a zero, porque vai ser 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, quanto N for, e vai dar zero. Importante é não juntar as duas coisas. 0 elevado a zero. 0 elevado a zero é uma indeterminação. 0 elevado a zero é indeterminado. É uma indeterminação. Agora, 0 elevado a qualquer coisa, diferente de zero, é zero. E qualquer coisa diferente de zero elevado a zero é 1. E aí nós vimos as propriedades da potência. Então, uma pequena revisão rápida sobre potência. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa. Potência de expoentes racionais. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa. Não, vou falar. Potência de expoentes racionais. Então, se eu tiver aqui A elevado a N sobre M. Então, quem é isso aqui? Isso aqui, na realidade, é A elevado a raiz de N em M aqui, né? Raiz M de A elevado a N. Exemplo, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a meio, né? Porque aqui é como se tivesse 1 e aqui é como se tivesse 2. Quando não tem nada aqui é 2. Quando não tem nada aqui, significa que é 1. Então, raiz quadrada de 4 é 4 elevado a meio. Se eu tiver raiz cúbica de 2 elevado a 4. Raiz cúbica de 2 elevado a 4 é 2 elevado a 4 terços. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 4 é 2 elevado a 4 terços. Raiz quarta de 3 elevado a 2. Raiz quarta de 3 elevado a 2 é 3 elevado a 2 quartos. Então, raiz de potência racional, ou potência de expoente racional, vira raiz. Né? A gente pode representar na forma de raiz. Isso aqui é bastante útil, né? Principalmente no cálculo. Né? Quando vocês chegarem lá em cálculo 1, a gente não vai ter como derivar esse tipo de função. Então, mas isso aqui é fácil de derivar. Então, a gente passa disso para isso, para a gente poder derivar. Né? Então,
Vocês vão aprender lá no próximo período que, por exemplo, raiz quadrada de x, eu querer derivar isso aqui, eu não consigo, eu não tenho uma propriedade para derivar isso aqui. Mas como eu sei que isso aqui é x elevado a meio, aí a derivada fica fácil de ser feita. E aí dá para fazer essa derivada fácil, fácil, que isso resulta em 1 sobre 2 raiz de x. Então, é muito importante saber sair da potência para a raiz e de raiz para a potência. Eu tenho uma demonstraçãozinha, o porquê, isso significa isso significa isso, mas é um pouquinho longa essa demonstração. Eu vou parar por aqui, que eu acredito que a gente já fez a nossa pequena revisão de potência, para a gente poder entrar agora no assunto. Então, vamos lá para função exponencial. Então, o que é uma função exponencial? Definição. Uma função f de r em R, f de r em R, mais com asterisco, significa o quê? Que ele sai de um número real qualquer, mas retorna para um número real positivo e sem o zero. Um real positivo e sem o zero, ou seja, um real não negativo. Eu saio de um real qualquer para um real não negativo. Então, eu sei que o domínio é o conjunto dos reais, mas a imagem só pode ser reais não negativos. Os reais positivos, nesse caso. Reais positivos, né? Porque são os positivos sem o zero. Então, os reais positivos. Ele sai dos reais para os reais positivos. Então, chama-se função exponencial quando existe um número real A, qualquer não, um real A, com A diferente, maior do que zero, o A tem que ser maior do que zero, e diferente de 1. Então, com A maior do que zero e diferente de 1. Tal que f de x seja igual a A elevado a x para todo x pertencente aos reais. Então, o x é qualquer número real. O A é um número positivo, ou seja, um A maior do que zero e diferente de 1. Exemplo, f de x igual a x a 3 elevado a x. Isso é uma função exponencial. F de x igual a 0,7 elevado a x. Também é outra função exponencial. Porque o importante é que o A seja maior do que zero e diferente de 1. Então, eu tenho uma função exponencial. Então, a função exponencial, f de x igual a A elevado a x. X é qualquer número real. Agora, o A tem que ser maior do que zero e diferente de 1. O gráfico de uma função exponencial, nós temos dois casos. Um caso para o A maior do que 1 e um caso para o A entre 0 e 1. Então, se eu tenho um A maior do que 1, por exemplo, se eu tenho um número, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Então, se eu tenho essa função exponencial aqui, 2 elevado a x, o meu gráfico tem essa cara aqui. 2 elevado a x. Ele tem essa cara. Ele vai ser sempre positivo, ou seja, o y, ele não chega, o gráfico não chega a tocar no eixo x, ele não toca no eixo x, ele chega muito perto, mas não toca nem desce. O resultado é sempre positivo. A imagem é sempre positiva. E ele corta o eixo y sempre nesse número 1. Porque todos nós sabemos que todo número elevado a zero é igual a 1. Ou seja, se eu boto zero aqui, 2 elevado a zero é 1. Então, a gente faz uma tabelinha. X, f de x. Então, quando x é menos 2, eu vou ficar 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 significa 1 sobre 2 elevado a 2, que significa 1 quarto. Então, 1 quarto.
mais ou menos, vou botar aqui menos 2 aqui, 1/4 aqui. Ou seja, 1 dividido por 4. Aqui é 1, se eu divido por 4, pego aqui, né? Aqui é meio, aqui é 3/4 e aqui é 1. Se eu pego menos 1, então vai ficar 2 elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre 2, que é o próprio 1 sobre 2, ou 0,5. Então, quando for menos 1, eu vou ter ele aqui nesse ponto, que é meio. Então, quando é 0 é 1, quando é 1 é 2, quando é 2 é 4, e por aí vai. Então, ele vai crescendo exponencialmente. Então, veja que aqui a diferença do menos 2 para o 1 é pequenininha, é de 1/4 para meio. Depois passou para 1. De 1 já cresceu para 2, ou seja, olha, aqui só andou um passo e aqui também andou um passo. De 0 para 1 e de 1 para 2. Porém, aqui só andou um passo, de 1 para 2, e aqui andou 2 passos. Enquanto que aqui só andou de 1 para 2, aqui andou de 2 para 4. O próximo, 3, ele vai dar 8. Ele vai dar 8, ou seja, daqui para aqui andou 2 passos, daqui para aqui andou 4 passos, né? Ou seja, 8 passos. Não, 4 passos, né? 4, 5, 6, 7 e 8, né? Enquanto que aqui de 2 para 4 só andou 2 passos, 3 e 4. Então, ele está com um crescimento exponencial. Então, isso nós chamamos de função crescente, porque à medida que x cresce, o y também cresce. É uma função crescente. Então, quando A é maior do que 1. Quando A está entre 0 e 1, por exemplo, f de x igual a meio elevado a x, ou seja, um número entre 0 e 1. Esse número é 0,5, né? Meio é 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. Então, o gráfico vai ter essa cara aqui. Ó. O gráfico vai ter essa cara. Onde aqui continua sendo 1, porque quando eu boto 0, todo número elevado a 0 dá 1. Então, ele sempre vai cortar o eixo y em 1. Nunca vai tocar no eixo x, eu nunca vou ter um valor negativo, nem zero. Eu não tenho como transformar uma potência, uma função potência, em zero. Se eu tenho um número aqui, qualquer, elevado a qualquer número que eu botar aqui, nunca o resultado é zero. E aí, se eu pego valores negativos, quanto mais negativo, quanto menor for o número, maior é a potência. Menos 1, se eu boto menos 1 aqui, vai ficar meio elevado a menos 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que é 2. Então, quando eu pego meio, quando eu pego menos 1, dá 2. Quando eu pego menos 2, então meio elevado a menos 2 é a mesma coisa que ser 2 elevado a 2, que dá 4. Menos 2 dá 4. Se eu pego meio elevado a menos 3, dá 2 elevado a 3, que dá 8. Então, à medida que eu estou diminuindo o valor aqui, eu estou indo para menos infinito, aqui está indo para infinito em cima. E aqui, à medida que eu vou crescendo aqui, quando for 1, dá meio. Quando for 2, né? Então, meio elevado a 2 dá 1/4. Quando for 3, meio elevado a 3 dá 1/8. Então, cada vez menor. Porém, nunca chega em zero, né? Por maior que eu cresça esse número aqui, nunca chega em zero. Chega muito próximo de zero, mas nunca chega em zero. Então, essa função é decrescente. Ou seja, à medida que x cresce, a função decresce. À medida que x está crescendo, o gráfico está descendo.
Vai ficar bem próximo de zero, mas não chega em zero. Enquanto que aqui está crescendo. Então, nós temos essa representação gráfica, né? Então, só temos esses dois casos, né? Então, aqui o A é maior do que 1 e aqui o A está entre 0 e 1. Meio elevado a x. Entre 0 e 1. Podemos estabelecer o seguinte. Então, que conclusões a gente tem sobre o gráfico? O gráfico nunca intercepta o eixo x, ou seja, o eixo das abscissa. Ele nunca vai... A curva do gráfico, ele nunca toca o eixo x. Ele chega bem próximo, mas nunca toca. Tanto faz se é crescente ou decrescente. Ou decrescente. Ele nunca vai tocar o eixo x. Nunca. Chega bem próximo, mas nunca toca. Ou seja, a função não tem raízes, porque a raiz não é o lugar onde o gráfico toca o eixo das abscissas, o eixo x. Então, nesse caso, a função nunca tem raízes. Segundo, o gráfico toca o eixo y, ou seja, o eixo das ordenadas, no ponto 0, 1, ou seja, sempre nesse ponto. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 0, y é 1. Sempre. O gráfico sempre toca nesse ponto, independente se a função é decrescente ou crescente. E a última conclusão que a gente tem, que os valores de y são sempre positivos. Ou seja, logo a imagem é o conjunto dos reais sem o zero e positivo. Ou seja, a imagem é sempre essa. Aqui é um asterisco e aqui é um sinal de mais. Então, nós temos essas conclusões. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa ou se a gente já vai para alguma atividade. Então, vamos fazer aqui algumas atividades agora para treinar isso que a gente aprendeu. Deixa eu sair aqui um pouco. Cadê a atividade? Vamos treinar um pouquinho de função exponencial. O que a gente pode resolver nas funções exponenciais? As funções exponenciais é de suma importância para a gente aprender o nosso último assunto que a gente vai ver, que é função logarítmica. Então, tem que estar bem treinado em função exponencial para a gente poder ver funções logarítmicas, que é a próxima aula. Deixa eu abrir aqui a atividade. Exponenciais. Exponenciais. Alguma dúvida, pessoal? Hein? Eu creio que não, professor. Tranquilo, né? Por enquanto está bem tranquilo. Tá sim. Deixa eu ver se tem algumas questões aqui interessantes de função exponencial. Não perder tempo, só quero pegar questões interessantes. Vou botar essas questões aqui. Deixa eu voltar para cá. Nós estamos com 19 participantes, né? Bom. Cadê? Aqui. Então, vamos tentar fazer essa questão aqui. Calcule o valor dessa expressão aqui. Entre parênteses, 7 mais 3 elevado ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 2, sobre 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 1. Calculem essa expressão aí, rapidinho.
Um minutinho para calcular isso. Tenta usar as propriedades que a gente estudou. E aí? Ficaria 1/10 a -4, professor? Ou 1/10 a -4? Porcaria, eu não. Era por ter copiado lá na transparência isso. Elevado a 2, menos 2, menos 3 e menos 1, né? Então vamos aqui. Quando eu mudo para transparência, mudou aí para transparência? Ou continua na questão? Continuando a questão, professor. Deixa eu. Vou copiar aqui primeiro, depois eu mudo. A questão é 7 mais 3, é? 7 mais 3, ambos em parênteses ao quadrado, vezes 10 a -2. Tudo isso sobre 10 a -3 vezes 10 a -1. 10 a menos 1. Pronto. Então vamos lá. Eu vou falando, vocês vão acompanhando o que vocês fizeram aí no caderno de vocês, né? Então, já que é para usar as propriedades da potência, observe que aqui nós temos sempre 10, 10, 10, né? Então, a gente vai trabalhar com potência de 10. Então, o ideal é fazer a conta de dentro do parênteses primeiro, né? Então, 10, 7 mais 3 dá 10. Vai ficar 10 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 2, tudo sobre 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 1. Então, como só temos multiplicações aqui, eu posso usar a propriedade. Professor, Oi? perdão interromper, mas ainda está mostrando a questão. O senhor está Isso. na... Ah, o senhor não está escrevendo nada nem nada, né? Não. Ah, ok, perdão. Então, eu estou dizendo para vocês acompanharem aí com os abiscos de vocês, né? Então, o primeiro passo é resolver o parênteses, né? Então, 7 mais 3 dá 10. Então, fica 10 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 2, tudo sobre 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 1. Eu vou tirar isso aqui e vou voltar para a questão. Apesar de que depois eu vou ter que voltar para cá, que eu quero mostrar outras coisas, né? Deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Então, ficou 10 a 2, 10 a 2, vezes 10 a menos 2, 10 a menos 3, vezes 10 a menos 1, é? O último 10 de baixo. Hein, pessoal? Pessoal? Caiu, foi? Não, professor. É 10 a menos 3, o último 10 de baixo. 10 a menos 1, quer dizer? É isso. 10 a 10 a menos -3 vezes 10 a -1. 1. Isso. Então, usando a propriedade, quem é negativo sobe e fica positivo. Então, vai ficar 10 a 2 vezes 10 a menos 2, que já estava, vezes 10 era menos 3, ficou 3, vezes 10 era menos 1, ficou 1. E agora conserva a base e soma e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 2 menos 2, 0. Vou botar 2 menos 2, mais 3, mais 1. Que é igual a 10 elevado a 4, né? Que dá 10.000. Que dá 10.000. Então, o resultado dá 10 elevado a 4. Vocês acharam esse resultado aí? 10 elevado a 4, quem fez? Eu achei o 10 elevado a -4. 10 elevado a menos Multiplica, 4. o sinal muda, né? Já que são mesmos sinais, negativo com negativo. Não, não, não. Porque a propriedade diz conserva a base e soma os expoentes, não multiplica. Então,
Menos 3 com menos 1 dá menos 4, quando a gente soma os expoentes. Ah, então na conta tinha dado certo. Ficou 1 sobre 10 a menos 4, certo? Isso, aí sobe, aí Certo. fica 10 elevado a 4. Deixa eu ver, eu queria mostrar outra questão aqui, antes de... Queria uma com função mesmo, que aí foi treino de potência ainda. Queria uma função exponencial. Não achei aqui nenhuma boa. Tem nenhuma questão boa de função exponencial. Está aparecendo aí a transparência da atividade? Ainda está, professor. Tá, né? Então vamos rapidinho aqui, só para treinar. Essa questão 4 aí, como é que fica? Essa questão 4, está na questão 4, não está? Isso. Fica 1. Isso, 2 elevado a zero, que é 1, né? E na questão 5, como é que fica? Como é que fica a questão 5? 8 sobre 2 a menos 3. O 2 a menos 3 precisa resolver também? Precisa resolver. Eu quero que só usando as propriedades, né? Então, aqui é divisão, né? 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a menos 3. Usando a definição. Conserva a base e subtrai o expoente. Como é que fica? 2 a menos 6. Não. 2 elevado a 6, que dá 64. Isso, 2 elevado a 6, né? Porque conserva a base é 2, e subtrai o expoente. É 3 menos menos 3. Então, fica 3 mais 3, e dá 2 elevado a 6. Então, Certo. dá 2 elevado a 6, que é 64. Para a gente encerrar, essa 11, como é que fica? Só usando a definição. Essa 11, como é que fica? Já fizeram? Parei a transparência que eu quero utilizar ela. Tá no quadro aí? Está. Conseguiram fazer? Ou nem chegaram a copiar? A questão era 4 elevado a 6 vezes 8 elevado a 2 sobre 16 elevado a 3. Então, só usando a definição de potência. Então, 4 é a mesma coisa que ser 2 ao quadrado. Tudo elevado a 6. 8 é a mesma coisa que ser 2 elevado a 3. Tudo elevado a 2. E 16 é 2 elevado a 4, tudo elevado a 3. Né? Então, primeiro eu tentei escrever tudo na mesma base. Né? Então, 2 é 2 ao quadrado, 8 é 2 elevado a 3 e 16 é 2 elevado a 4. E aí, uso a definição de potência. Né? Então, aqui vai ficar 2 elevado a 12, que é 2 vezes 6. Então, 2 elevado a 12, vezes 2 elevado a 6, que é 3 vezes 2, sobre
2 elevado a 12 também, né? 4 vezes 3, 12. E aí, usando a propriedade, conserva a base e somos expoente, né? 12 mais 6 sobre 2 elevado a 12. Aqui vai ficar 2 elevado a 18, né? E embaixo, 2 elevado a 12. Conserva a base de novo e subtrai os expoentes. 18 menos 12. E dá 2 elevado a 6, né? Então tá aí, 2 elevado a 6 ou 64, né? Então, usando a definição. Então, se você conhece essas propriedades, você faz bem menos cálculo, né? A conta é bem menor, apesar de ser um trabalho grande de copiar, mas o cálculo mesmo é pequeno, né? Porque imagine se você fosse fazer aqui os cálculos aqui, ia fazer 4 elevado a 6, aí, já a conta já é grande. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 vezes 4. Imagine, uma conta gigantesca. 16 elevado a 3, aí. Só 16 elevado a 3 já é muita conta. Ia ter que fazer calculadora, então ia rabiscar muito papel para poder chegar nesses resultados. Então, se você não conhece as propriedades, você perde muito tempo fazendo conta desnecessária, né? Aqui eu transformo em potência, de base 2, uso a propriedade das potências, então conta simples, 2 vezes 6, 3 vezes 2, 4 vezes 3. Depois conserva a base, somos expoente. Então, 12 mais 6, conta fácil, 18. Aqui mantive. Depois conservei a base de novo, né? Somei aqui, né? 18. Conservei a base de novo e subtraí os expoentes. 18 menos 12 dá 6. E a conta simples. Poderia até parar aqui, né? Normalmente já se aceita isso aqui. Mas se quiser em um número só, então 2 elevado a 6 é uma conta simples de fazer. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, a conta fica simples de ser feita quando a gente conhece as propriedades. Mas o interessante mesmo é saber fazer equações exponenciais, né? Ou seja, se eu tenho assim, por exemplo, 2 elevado a x igual a 64. Então, tem essa equação. 2 elevado a x igual a 64. O meu objetivo é descobrir quem é x. Então, como é que eu faço para resolver isso? Então, eu tenho que igualar as bases. Então, vai ficar 2 elevado a x igual a 2 elevado a 6, né? Então, se as bases são iguais, obrigatoriamente as potências têm que ser iguais. Então, x é igual a 6. Então, isso aqui é interessante, né? Porque eu não tenho nenhuma... Eu não acabei esquecendo de preparar esse tipo de questão, né? Que a gente vai precisar desse conhecimento para poder entender bem logaritmo, né? Ou seja, se eu tivesse 3 elevado a 2x igual a, por exemplo, 81. 3 elevado a 2x igual a 81. Então, como é que eu descubro quem é x? Então, eu tenho que escrever na mesma base. 3 elevado a 2x é igual a 3 elevado, acho que é 4, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4. As bases são iguais, então as potências também têm que ser iguais. Então, 2x é igual a 4. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 4 dividido por 2, x é igual a 2. E por aí vai. Então, sempre o objetivo é ter bases iguais para poder resolver esse tipo de potência, né? Então, eu vou passar a atividade para vocês, né? Essa é a segunda atividade, né? Vale 3. Então, provavelmente vai ter funções desse tipo, equações desse tipo para resolver. Outros exercícios mais simples, tipo esse daqui, para ser resolvido, né? Tem a lista que, quem chegou atrasado, eu falei, a lista da semana passada, eu cometi uma falha na hora de editar, e o sinal de menos sumiu, e apareceu um sinal de interrogação no lugar do sinal de menos.
Então, eu dei mais um tempo. Quando eu fui corrigir, que eu vi só 3 pessoas devolvidas, eu chega a tomar um susto. Mas aí depois eu vi que foi erro meu. Então, eu dei mais um tempo até segunda-feira para vocês me entregarem